Olá, boa noite a todos. Daqui a pouco a gente já começa a nossa live, 1 minuto só. Vou só compartilhar aqui. Live de hoje sobre a saúde integral da criança especial em tempos de pandemia. Só um instante, a gente já inicia, só mais alguns segundos. Vou apresentar a nossa convidada de hoje. Só um instante. Só um minuto, a gente já inicia. Bom, vamos começando. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. Hoje estou aqui com a Daphne Santana. Daphne Santana tem 4 anos, é formada em Educação Física, trabalhou como personal trainer na área clínica com reabilitação ortopédica, pós-cirúrgica e pós-quimioterapia. É especialista em exercício físico aplicado à deficiência intelectual, com ênfase no transtorno do espectro autista, e pós-graduanda em Educação Especial e Terapia pela ABA. ABA é a Associação Brasileira de Autismo? Não. Na verdade, não é pela ABA, né? É uma ciência, a sigla é em inglês, e é uma técnica onde a gente trabalha a análise do comportamento aplicada. Desculpe. A gente fala, imagina. Então, estamos aqui hoje. Eu, para quem não me conhece, sou Edson Evaristo, sou psicólogo, sou psicanalista, sou escritor e ativista político aqui em Guarulhos. Essas lives que eu faço aqui na minha página, que vocês podem conferir, é uma contribuição aí para a sociedade, levando sempre assuntos relevantes, assuntos de interesse geral, uma forma da gente colaborar aí para o bem, para a disseminação da boa informação e do conhecimento. Assim, durante essa pandemia, né, a gente vai falar hoje sobre a saúde integral, a saúde da criança especial, né? Durante essa pandemia, muita gente foi afetada psicologicamente pelo isolamento social, muita gente sentiu esse impacto, muita gente sentiu esses reflexos, e com as crianças, principalmente as crianças especiais, não foi diferente. Eu fiz outras lives aqui sobre a saúde mental da criança, a saúde mental de uma forma geral durante a pandemia, mas hoje nós vamos tratar especialmente sobre a saúde integral da criança especial, né? A Daphne trabalha com isso já, ela tem uma grande experiência com isso. Eu vou deixar que ela prossiga aí com essa nossa introdução. Daphne, mais uma vez, obrigado aqui, viu? Obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, assim, de coração, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por dar espaço
para que a gente fale de um assunto que é tão importante e que muitas vezes não é abordado, né? É deixado de lado, passa despercebido. Esse público, o público especial, especificamente as crianças, nossas crianças aí que dependem da terapia constante, né? Do acompanhamento constante, fui muito prejudicado, né? Nesse período. Eu trabalho com deficiência intelectual, mais especificamente com autismo hoje, né? A grande procura pelo meu trabalho hoje são os autistas. E então, assim, as terapias, o acompanhamento profissional multidisciplinar para essas crianças é fundamental para a evolução, né? E tudo parou. Tudo parou. A rede particular parou, a rede pública parou. Então, a gente teve aí crianças que retrocederam, né? Que tiveram uma alteração drástica na rotina e que começaram a dar passos para trás, né? Então, para algumas, a evolução, tanto neuropsicomotora, são passos de formiguinha, né? Mas quando a gente fala em retroceder, né? É tudo muito rápido. Então, a gente teve grandes perdas quando a gente fala do desenvolvimento neuropsicomotor. Por outro lado, nós tivemos grandes ganhos em relação à afetividade, né? Então, as mães ficaram mais próximas das suas crianças, as famílias ficaram mais próximas. Foi uma grande oportunidade para que as pessoas dentro do próprio lar se conhecessem melhor, identificassem, né, as necessidades. Então, tivemos perdas, mas eu também acredito que tivemos ganhos. A gente não pode só olhar para as coisas negativas, né? A gente também precisa apontar e enfatizar o que houve de bom. Então, eu vejo aí nossas crianças autistas mais afetivas, né, dando mais... mostrando mais resultados, mais ganhos, né, na relação da afetividade. Mas, de verdade, assim, foi triste algumas coisas que eu ouvi neste período, de mães desesperadas, né, pelo retorno das atividades. Porque além da necessidade do acompanhamento multidisciplinar, né, quando eu falo de acompanhamento multidisciplinar, eu falo de uma equipe que trabalha em prol da evolução dessa criança, desse jovem. Então, a gente tem por trás o psicólogo, a gente tem o terapeuta ocupacional, a gente tem o profissional da musicoterapia, da arte-terapia, o profissional de educação física, né, a ecoterapia, nós temos os fisioterapeutas, os neuropediatras. Então, o autista tem um grande apego à rotina. Então, você imagina aquela criança que tem psicólogo na segunda, terapeuta ocupacional na terça, psicóloga na quarta, fono na quinta, fisioterapia na sexta, de repente ele fica em casa. Ele vai para a escola, né, ele trabalha a socialização com as crianças, com os coleguinhas da sala, de repente fica em casa. Então, tudo parou, né? Então, as mães começaram a ficar desesperadas. E para quem ainda tinha um convênio ou conseguia pagar uma consulta particular online, conseguiu se manter isso, né, de alguma forma, né, através das videoaulas, das videoterapias. Mas a rede pública não consegue atender a demanda, né, de terapias online. Né? Então, são muitas crianças, nós não temos profissionais para tudo isso, a gente não tem acessibilidade para todo mundo, né? Não são todas as famílias que possuem internet, um computador, um celular que consiga acompanhar isso. Então, tivemos grandes perdas, sim, tivemos grandes perdas, e eu acho que o único lado positivo mesmo foi a aproximação das famílias, né? Dos integrantes da família, de quem mora dentro da mesma casa. Mas a nossa realidade foi bastante assustadora, assim. Eu vi muita mãe desesperada, Edson, muita mãe desesperada. Eu vi muita criança. Eu tive pai de aluno meu que me mandou vídeo das crianças em crise dentro de casa, por conta do estresse ambiental, por causa da mudança de rotina. Crianças que já não tomavam mais medicamentos voltaram a tomar. Crianças que não tinham mais crises voltaram a ter. Crianças que tinham crises de choro, de ansiedade, as crises evoluíram para convulsão, né? Então,
Foi bem difícil. As crianças que não falavam, estavam começando a falar e pararam de falar novamente, né? Crianças que já estavam dando início à alfabetização e perderam tudo. Então, está sendo uma fase complicada. Nós estamos retomando aos poucos, né? Já tem algumas coisas voltando, mas para muita gente, esta retomada é um recomeço mesmo. É começar do zero de novo. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Isso que você falou ficou bastante evidente nas redes sociais, né? Sobre essa questão de mães desesperadas, pais desesperados para o retorno das aulas, né? Isso é muito delicado ainda, né? É assim, é uma situação que a gente deve pensar muito. As experiências que está tendo no mundo de retorno das aulas não estão sendo boas. Aqui mesmo no Brasil, se eu não me engano, foi no Paraná que houve alguma cidade que retornou as aulas, aumentou bastante o número de infecções. Sim. Para o público infantil, né, que até agora não teve um alarme, eu acho que é muito delicado. A gente pode começar a ter aí um aumento do índice de casos com as crianças. É muito delicado. Eu acho que falar é muito delicado porque eu sou mãe de autista e eu sou professora de autista. Eu sou mãe solo, né? Embora eu tenha um suporte do pai do Lorenzo, né? Do meu ex-marido. Nós moramos sozinhos, então eu dependo do Lorenzo estar amparado pela instituição escolar para que eu consiga trabalhar, né? Mas é muito difícil a gente se sentir seguro diante disso, né? Então vamos supor que a retomada agora escolar, né? A partir da semana que vem as crianças podem voltar para a escola. O Lorenzo não vai para a escola. Eu estou falando como mãe e como profissional. Tá? Eu ainda não me sinto segura para expor o Lorenzo a essa situação, sem que a gente tenha comprovações científicas, de fato, de que o negócio funciona, que o negócio vai dar certo, né? Só que essa situação que eu te relatei agora, eu dependo do Lorenzo estar amparado pela instituição escolar para poder trabalhar, é a realidade de muitas mães. Verdade. Que se não trabalhar, também não põe comida dentro de casa. Então, olha como assim, né? É muito delicado, é uma linha muito tênue, né? Entre a necessidade e o querer. O que eu quero e o que eu preciso fazer, né? Então, é muito complicado. Eu estou vendo gente desesperada em todos os aspectos. Meu filho precisa ir para a escola, porque eu preciso trabalhar. Mas eu não tenho segurança para mandar minha criança para a escola. Né? O Lorenzo não vai para a escola. Este ano, eu estou falando para você como mãe, tá? O Lorenzo não vai, eu não me sinto segura para isso. Então, eu ainda tenho essas condições assim, ele fica com a avó, né? Nos horários que eu tenho que dar aula, quando o pai está de folga, o pai vai até minha casa e fica com ele lá para que eu possa sair trabalhar. A gente reveza nos horários, dentro das nossas possibilidades. Mas, infelizmente, tem mãe que não tem, né, esse amparo. Eu conheço mães que não têm condições. Eu conheço mães que estão procurando abrigo, Edson. Porque não tem como pagar aluguel, está desempregada, tem 2 crianças especiais, não tem para onde ir, e está no dilema. Eu procuro um abrigo, e a maioria dos abrigos ou é só para a mãe ou é só para a criança. A mãe vai ter que ir para um, as crianças vão para outro. Como que ela se separa de um filho que é especial? E aí não tem creche funcionando. Se ela não manda a criança para a creche, ela não trabalha. Olha como é delicado, é muito delicado isso, né? É uma situação muito difícil. Eu trabalho aqui na área aqui da assistência social em Guarulhos, né, pela prefeitura de Guarulhos. Então, eu vejo essa dificuldade mesmo. Né? Primeiro, a maioria dos municípios do Brasil não tem essa estrutura de acolher mãe e criança ao mesmo tempo. Algumas cidades não já tem. E eu não sabia. Eu não sabia disso. Pois é. Eu só descobri... Desculpa. Não, pode falar.
Eu só descobri isso porque eu tenho ajudado, acompanhado e tentado ajudar algumas famílias de refugiados. E aí eu tive acesso a uma mãe, né, que me procurou, na verdade, porque o filho era autista. E eu fiz um grupo há um tempo atrás, no WhatsApp, para mães autistas, para auxiliá-las com atividades físicas, atividades lúdicas, né, nesse período de isolamento social. E esta mãe me procurou e me apresentou a condição dela, né? Então, ela não tinha nem alimento dentro de casa. E aí nós fizemos uma mini campanha para que a gente conseguisse ajudar. Graças a Deus deu muito certo. Muitas pessoas se tocaram, né, com a situação dela e começaram a ajudar. E nós conseguimos, inclusive, mobiliar a casa dela. Foi uma coisa, assim, fantástica. Mas ela não trabalha, ela não fala a nossa língua muito bem, ela tem 2 crianças, sendo uma delas autista, não tem amparo profissional, né? Assim, ela não tem ainda uma equipe multidisciplinar que acompanha essa criança, porque ele foi diagnosticado e tudo parou. Então, é uma criança que ela nunca foi para a escola, ela nunca passou com psicólogo, ela nunca passou com fonoaudiólogo, não tem um terapeuta, não tem nada. E ela não tem como pagar aluguel, e ela está desesperada. Então, assim, nós reabastecemos a casa dela, só que não tem como pagar aluguel mais. E ela está desacreditada procurando abrigo. Então, para esta mãe, a retomada escolar seria uma luz no fim do túnel. Porque seria uma possibilidade dela sair para trabalhar e ganhar um dinheiro dela. Né? Então, olha como é delicado isso. Sim. Eu ainda estou podendo falar, né? E aí, quando ela me falou da situação do abrigo, eu falei para ela, nossa, mas se você conseguiu abrigo, a gente dá um jeitinho de guardar suas coisas na casa de alguém, né? Aí ela me apresentou essa realidade que você me falou agora. Não tem suporte para amparar ela e as crianças, né? Ela teria que ir para um e as crianças para outro. E eu não sabia disso. Eu não sabia dessa realidade. Foi ela que me apresentou. Pois é, a sociedade muitas vezes não tem contato com essa realidade. Então, assim, a estrutura para abrigar família, às vezes uma família, por exemplo, que foi vítima ali de um deslizamento, de uma catástrofe, que se vê ali, de repente, sem casa. Muitas vezes essas famílias, se não for amparadas em um local público, improvisado, como uma escola, que eles usam alguma coisa... Um ginásio. Isso, um ginásio. Os abrigos acolhem muitas vezes separadamente. Os que acolhem juntos, né, que acolhem famílias, são poucos. As vagas são poucos, são bastante reduzidas. E há municípios que não tem nenhuma vaga. Não tem nenhuma vaga. Guarulhos já tem uma casa que oferece para a mãe e para o filho, mas ainda é para os filhos, né? Caso for mais de um. Uhum. Ainda são poucas vagas também, né? Então a gente conta com o suporte dos municípios vizinhos, principalmente a capital. Né? Os municípios vizinhos não, a capital mesmo, a capital paulista, São Paulo. Essa é uma realidade muito, muito, muito difícil aí, né? E essa questão das mães que precisam trabalhar, as mães que têm suas casas, tal, mas precisam trabalhar e muitas vezes tem uma criança especial em casa e não tem com quem deixar, não tem, né, não tem como deixar, muitas vezes aquela criança precisa ali de um amparo, ou é da escola, ou é das instituições onde ela é cuidada, ou é da família. E essa mãe precisando trabalhar. Muitas vezes essa mãe não conta com o apoio do pai, como você conta, por exemplo. Isso é uma outra realidade, né? Então, assim, a sociedade não pensou num planejamento. Pensou-se muito na volta da economia, no retorno das atividades econômicas. Eu até entendo isso, essa postura, eu até entendo, mas não que eu aceite prontamente da forma como vem sendo feita. Mas eu entendo que há gente que precisa, assim, precisa-se de um planejamento. A sociedade precisaria de um planejamento, né, para porque as creches estão fechadas. Não só para as crianças especiais, né? Mas as creches estão fechadas. As escolas não estão funcionando. Mas os adultos estão voltando a trabalhar.
o que daria para fazer. Então, assim, a sociedade precisaria repensar esse tipo de coisa, esse tipo de situação, porque do jeito Sim. como a coisa foi conduzida, foi muito errado. Primeiro que houve aí um desastre econômico na vida de muitas pessoas, um desastre econômico, Desastre, esta é a palavra, desastre. porque muita gente não conseguiu ter acesso ao auxílio emergencial. O governo não tomou outras, Muita gente. né, não tomou outras medidas como proibir despejos. O número de famílias despejadas durante a pandemia cresceu muito. Por quê? Esta mãe vai estar procurando abrigo porque ela está sob ordem de despejo. Pois é. Não houve aí uma proibição do despejo durante a pandemia, que deveria ocorrer. Enfim, houve uma série de medidas que outros países tomaram e deu muito certo, que aqui no Brasil não foi tomado. Sim, não. Sim, por falta dessa ajuda, né, por falta dessas medidas que o Estado deveria ter tomado, as pessoas começaram a ficar contra o isolamento social, contra a quarentena. As pessoas começaram a se Sim, posicionar favoráveis ao retorno das atividades econômicas. E muitos sim. governos cederam isso, cederam, e infelizmente, o que acontece? O resultado disso, o Brasil não consegue conter a pandemia, está morrendo mais de 1.000 pessoas todos os dias durante um bom tempo. O Brasil é um caso único no mundo, não teve nenhum país no mundo Não que contém, não essa. contém a pandemia e não sai da crise econômica, né? Não. Entrou num ciclo aí, a gente não sai nem de um nem de outro. Sim. Então, assim, as Né? coisas, as pessoas caíram realmente nesse canto de sereia aí, falando que o Brasil precisava retornar às atividades econômicas, senão ia falir, porque eu até entendo isso, mas o Estado que deveria tomar medidas não tomou e simplesmente jogou nas costas da população a Que responsabilidade estava de desesperada, né? Imagina uma população desesperada tendo que tomar uma decisão, né? você, você tira o pão das pessoas, e depois manda ela Sim, se virar. Ela vai fazer o quê? Ela vai atrás do pão, ela vai preferir ir atrás do pão. ela vai se arriscar porque ela tem que pôr comida dentro de casa, né? E aí, foi o que eu te falei. Não se sai do vírus, não se sai da crise econômica, né? A gente fica rodando ali nos dois, né? Fica-se doente para trabalhar, trabalha-se para não ficar doente e assim vai, né? Exatamente. Gente, se você Então, está assistindo essa live, compartilhe aí no seu perfil no Facebook, por nas favor. suas redes sociais. Se você conhece alguma pessoa que lide com crianças especiais ou que tenha na família crianças especiais, compartilhe essa live com ela. Tem algumas Isso pode ajudar alguém, né? São informações que podem ajudar famílias, né? Verdade. Tem algumas participações aqui, alguns cumprimentos, né? O Vitor Pinheiro, meu amiguinho, o Vitor. Boa noite, Vitor. Desde pequeno, Vitor. Oi, Vitor, muito obrigado aí pela participação. A Marcela Sanches, Daphne, sou sua fã número 1. Minha amiga linda, super amiga. Grande beijo para Marcela, beijo para Yasmin, para a filha dela, que não perde a live. Eu sei que elas estão lá assistindo. Grande beijo, Marcela, grande beijo, Yaya. Beijo no Enzo também. Marcela, obrigado aí pela participação. Tem o Jorge Azevedo desejando boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Companheira aqui de Guarulhos. A Carolina Antonioli, que nós conhecemos, não é? Boa noite. Boa noite para nós. Muito obrigado pela participação. Linda. A Diva Batista. Diva é uma amiga. Na verdade, nós temos um grupo, chama Resiliência Azul. Eu faço parte da diretoria do grupo. A Diva também é a criadora e a diretora do grupo. E a gente briga muito pela causa, né, dos autistas, por políticas públicas na cidade. E a Diva é uma guerreira, é uma linda, grande beijo, Diva.
estamos juntas, sempre. Você fala mais desse grupo já. Tá bom? Você explica mais como é que funciona esse grupo, que é interessante. Tá bom. Tem a Diva, né, que está falando aqui uns temas super importantes, de fato, né? Muito obrigado, Sim, Diva, pela participação aí, pela audiência. A Kelly Lima mandando um coraçãozinho aqui. Obrigado. A Kelly também é uma linda, também é mãe de autista, mãe do João, lindo. Kelly, abraço para você, abraço para o João, muito obrigado pela participação. O Emerson também mandando... O Emerson também, família linda, o Emerson, a Ariadne, eles são pais da Isabel, que também é minha aluna. Muito obrigado, lindo, Emerson. Família linda. Abraço para você e para sua família. A Daiane Freire também. A Daiane foi minha aluna também na academia, pedagoga, trabalha com crianças. Ó, a Lorenzo aqui, fala oi. 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 Lorenzo, lindo. Daiane foi minha aluna também, né? Eu dei aula de treinadora dela, né? Na academia convencional, como professora de musculação. Ela tem uma princesa linda. E tem uma profissão linda, né? Pedagogia é uma profissão linda, importantíssima para as nossas crianças, né? Grande beijo, Daiane. Muito obrigado, Daiane, pela participação aí. Tenha uma boa noite. A Marcela Sanches. Estamos aqui, sim, parabéns pela iniciativa, em esclarecer esse tema de extrema importância. Beijos para você. Para vocês. Mais uma vez, Marcela, beijos, muito, muito grato. E a Carolina Antonioli dizendo que está aqui assistindo. Né? Beijo, Carolina Antonioli, beijos. Então, Daphne, você falou de um grupo que você faz parte. Eu gostaria que você falasse um pouco desse grupo. Em seguida, eu gostaria que você falasse também como que os pais, como que os responsáveis de crianças especiais devem perceber, podem perceber alguma alteração, e como eles devem proceder nessa época de pandemia, nessa época de isolamento social. Mas primeiro fala do grupo que você citou, por favor. O grupo chama-se Resiliência Azul. Foi a Diva que fundou o grupo, ela é fundadora do grupo. Diva, por favor, você está assistindo, se eu falar alguma coisa errada aqui, você já vai mandando a mensagem aí, já vai interagindo com a gente. A Diva também é mãe especial, né? Ela tem o Luigi, e o Luigi também é autista, e ela tem uma luta, né? O Luigi sempre fez uso da rede pública, né? Para as terapias, então ela sofre muito na pele a nossa realidade. Embora a gente tenha suporte para algumas coisas, eu acho que, como eu disse, eu sempre ressalto o que é positivo, a gente não pode só apontar os problemas, né? A gente também tem que exaltar o que acontece de bom. Então, eu acredito, assim, né? A gente está conquistando espaço, nós temos, assim, ouvido falar mais no autismo, né? Em transtornos, em síndromes que até então a gente não conhecia, ou que era muito pouco falado. Então, a gente tem conquistado aí um espaço. As pessoas estão mais conscientes, né? E a Diva passou as dificuldades, ela está aí acho que 9 anos, se eu não me engano, o Luiz tem 9 anos, então ela está 9 anos nessa estrada, vivendo na pele as dificuldades, tanto da exclusão, quanto do preconceito, quanto da falta de políticas públicas que impede essa criança de ter a assistência que ela precisa ter, né? Então, ela fundou esse grupo com esse objetivo, né? De falar das necessidades reais da criança e da família. Isso é uma coisa muito legal e é um dos focos do grupo Resiliência Azul. Além de amparar a criança, amparar este cuidador, essa mãe, né? Essa pessoa que acompanha esta criança. No sentido assim, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que ela me deu esses dias, assim, um exemplo que ela me deu esses dias. A mãe deixa a criança, por exemplo, na PAI, e ela tem um cartão de ônibus, né?
Então, ela só pode usar esse cartãozinho de ônibus na presença da criança. Só que esse momento que a criança está na terapia na APAE é o tempo que essa mãe tem para ir no mercado, para ir numa consulta médica, ou para fazer alguma coisa que ela não consegue fazer junto com a criança. Só que ela não pode. Então, às vezes, a criança fica 4, 5, 6 horas lá dentro e a mãe fica lá na porta. Porque ela não pode ir para casa, ela não tem dinheiro para ir para casa, mas ela também não pode usar esse cartão. Então, ela vai ficar essas 4 horas sentada na porta da APAE esperando o filho dela sair. Puxa, Né? é uma, Então, este nossa, é um é exemplo. uma falha, né? Entendeu? Este é um exemplo, é só um exemplo, de muitos que a gente poderia dar. Então, você é mãe de criança especial, você está doente, você precisa de uma agilidade nesse processo de atendimento, porque essa criança precisa de você. É uma criança que não tem independência para tomar um banho, se alimentar, trocar uma roupa, e você não tem quem cuide dele na sua ausência. Então, é uma assistência que precisa ser agilizada, porque você tem um dependente, né? Um dependente, não estou falando só de dependência financeira, estou falando de limitações nas atividades da vida diária. Nós temos autistas severos, acamados, que não se alimentam sozinho, que não tomam banho sozinho, e a gente tem uma mãe sozinha para cuidar dessa criança. Se essa mãe ficar doente, acabou a vida dessa criança, desse jovem, né? Essa família que eu acabei de falar para você, haitiana, ela essa semana teve, essa semana não, ela está numa situação com problema odontológico, que ela estava com dor, com infecção, e ela não tem como ir para o hospital, porque como que ela vai para o hospital com uma criança especial e mais um bebê de um aninho, o bebê dela tem um aninho. Então, assim, ela está com dor. O que ela vai fazer? Para onde ela vai? Com que ela deixa as crianças para ela ir até o hospital? Né? Em plena pandemia, com um autista que não usa máscara, e você põe uma criança autista que não usa máscara dentro de hospital. Para ficar quantas horas esperando para ser atendida? Porque não é o autista que está precisando, é a mãe. Se fosse o autista, ele era preferencial, mas ela não é preferencial. Por isso que eu acho que Entendeu? toda política pública ela deve ser amplamente discutida com a sociedade, coisa que a gente se perde, coisa que a gente está perdendo. Então, é assustador. E eu estou te falando de duas realidades, né? Mas eu tenho certeza que se eu colocar para você aqui, né, a gente abrir, colocar todas as pessoas que têm alguma coisa para falar, a gente não dá conta da demanda de comentários. De exemplos que não vão se repetir. São muitos. São muitos. Edson, tá por aí? Você sumiu de novo? Deu algum probleminha técnico aí, gente. Acho que caiu o computador dele. Ele tinha comentado comigo que poderia reiniciar. Então, mas eu vou continuar falando. E Diva, por favor, se você estiver aí acompanhando, faça seus comentários, porque isso é muito importante. Acho que esse é o momento. As mães aí também, que dependem, né, da rede pública para as terapias, para a vivência escolar, né, que depende de medicamentos da rede pública. Isso é muito importante. É uma realidade muito presente hoje, muito comum. E esse grupo, né, o Resiliência, tem grandes projetos para que essas discussões sejam mais frequentes e busquem uma possibilidades, né, que amplie o leque de possibilidades para que essa realidade mude. O Edson tinha me feito uma pergunta, né, como essas famílias podem identificar, né, e contribuir para como elas podem observar, né, que algumas coisas estão acontecendo. Eu vou esperar o Edson voltar para responder essa parte, mas eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante que a gente está tendo. Eu tenho visto muitas lives agora nesse período,
E todas as lives que abordam qualquer assunto relacionado ao autismo tem alguma crítica relacionada a essas dificuldades. E eu acho que esse é o momento. Não é nada por acaso, né? E eu acho que a quarentena, esse isolamento social tem feito a gente pensar em algumas coisas. E talvez tenha chamado a atenção para coisas que na correria do dia a dia a gente não consegue observar, não consegue se atentar, né? Algumas coisas que são atropeladas aí, que agora a gente não teve como fugir, né? E cadê o Edson? Sumiu. Um pouquinho antes da live começar, ele tinha comentado comigo que ele estava com uma sensibilidade no computador dele e que isso poderia acontecer do computador reiniciar. Muito provavelmente foi isso que aconteceu, gente. Mas ele pediu para que eu continuasse conversando com vocês, que ele ia voltar rapidinho. Mas como ele fechou, então eu não consigo ver quem é que está aí presente e os comentários de vocês. Assim que ele entrar, ele vai colocar no ar aí, eu vou conseguir ver. E eu já vou falar, Marcela, da realidade da educação física escolar. Tanto da realidade da criança para com o professor, do professor para com as crianças, em especial as crianças deficientes, e a realidade do suporte, né, da prefeitura e do Estado para atender essas crianças. Da realidade do ensino superior, né, o contato que a gente tem, para que haja 100% de aproveitamento, né, quando a gente fala de educação especial. Tem alguém que está querendo aparecer aqui, gente. Oi? É nada, ele me desmentiu. Falei que ele queria aparecer, ele falou, é nada. Para quem não sabe, né, para quem está assistindo a live e não me conhece, o Lorenzo vai fazer 4 anos agora em setembro, e ele é autista, faz acompanhamento, e posso falar um pouco dele, né, nesse isolamento social. Lorenzo, até fevereiro, março, era considerado autista não verbal. E aí eu vou usar o Lorenzo para exemplificar para vocês o que eu falei das perdas e ganhos, né, deste isolamento. O Lorenzo era não verbal, ele está na escolinha desde 1 ano e 7 meses, e foi para a escola com essa observação da interação social, né, ele precisava interagir, já que não havia interesse da parte dele para com outras crianças, e por apresentar as características, né? Então, o primeiro conselho foi estímulo social. E Lorenzo foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, mas não era verbal. E esse foi um dos ganhos que nós tivemos agora nesse isolamento social. O Lorenzo começou a falar, primeiro começou com apenas repetições, depois começou com falas funcionais de uma única palavra, e agora ele já forma frases de 2 ou 3 palavras, se comunica funcionalmente e está muito mais carinhoso, demonstra interesse, se comunica com outras pessoas, demonstra necessidade, vontade, querer da aproximação das pessoas. Mas perdemos algumas coisas em relação às estereotipias, né? Então, ele tinha uma que era o flerte de mão, e agora ele faz sons com a boca, não sei se vocês conseguem ouvir, ele está fazendo agora. Que mais? Atividades de mesa, né? Aquela concentração, sentadinho na mesinha, nós perdemos isso. Ele não tem muita paciência para ficar sentadinho.
adquirimos muita dependência, isso foi outro ganho, o Lourenço hoje toma banho sozinho, né? Independência que ele não tinha antes, mas tem sido muito positivo para nós, embora essa dificuldade de ter que trabalhar, não tem com quem deixá-lo, né? Embora tenha, mas tem essa dificuldade, né, de depender de alguém. O pai dele é presente, os avós também, então eu tenho esse suporte, tanto da família materna quanto paterna. Mas tivemos nossas dificuldades, mas ganhamos muito. Em relação à afetividade, o Lourenço teve uma evolução fantástica, fantástica, tem sido muito positivo. Eu acho que o Edson sumiu. Eu vou ficar 1 hora falando com vocês aqui e ele não vai voltar. Eu vou contar um segredo para vocês. Acho que ele vai brigar comigo depois. O Edson é meu primo, tá, gente? O Edson é meu primo, nós somos primos. E foi uma honra receber esse convite. Sempre fui muito admirado por todos da família, né? Por essa questão de fazer muito bem o que ele escolhe para fazer. Por inteligência dele também. Inveja branca da inteligência dele. Vou começar a falar com vocês, então, de como identificar, né, algumas questões aí relacionadas ao autismo. Eu queria que ele voltasse para que ele explicasse um pouquinho melhor a pergunta, né, porque eu não sei se ele quis perguntar para mim sobre as características do transtorno do espectro autista, como identificar isso, ou como as famílias podem intervir para que não haja essa questão das perdas, né, das habilidades, né, que já havia sido conquistado. Ele está chegando, eu acho que ele está entrando. Desculpem. Desculpa, eu tive um problema técnico. Eu até avisei a Daphne antes. Eu falei? Acontecer. Me perdoe. Eu falei. O que acontece? Meu computador simplesmente reinicia. Ele simplesmente reinicia. Eu não sei se é alguma coisa... Tá vendo, gente? Eu expliquei certinho, então. Mas peço mais uma vez desculpas aí. Eu contei para todo mundo que você é meu primo. Ah, você contou? Contei. Mas é um orgulho ser seu primo. O orgulho é meu, falei para todo mundo. Você sempre foi muito admirado pela família e que eu tenho inveja branca do seu cérebro. Eu queria ele para mim. Imagina. Então, você quer dar uma lida aí nos comentários, ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém falou alguma coisa? Porque você estava me ouvindo? Não, ele reinicia, então passa por um processo... Então, eu falei um pouco, eu usei um pouquinho o exemplo, né, da nossa rotina, do que nós perdemos e ganhamos com o Lourenço, nesse isolamento social, né, como exemplo aí de perdas e ganhos. Falei um pouquinho do Resiliência Azul, né, das brigas pelas políticas públicas do Resiliência, continuei falando dele. O que mais? Acho que foi isso. E aí eu ia começar a falar, né, sobre a sua segunda pergunta, que é sobre como as famílias podem identificar, né, e aí eu ia te perguntar se a sua pergunta era voltada a como as famílias podem identificar as características do transtorno do espectro autista, ou se como as famílias podem identificar as perdas que a criança pode ter durante o isolamento. Então eu não entendi muito. E eu falei, vou esperar ele voltar para eu ter certeza aí do qual foi a pergunta. Tá, vamos lá. Antes eu vou ler os comentários, eu reformulo a minha pergunta. Dá uma olhada aí nos comentários. Peço mais uma vez para quem estiver nos assistindo, para compartilhar essa live, compartilhem seu perfil aí do Facebook, mande o link aí pelas redes sociais, que é muito importante. Você pode estar ajudando alguém. Eu vou ler alguns comentários aqui. A Daiane está nos mandando beijos. Mais uma vez, obrigado, Daiane. A Diva está
nos agradecendo. Gratidão a você pela grande parceria, lindona, e obrigado ao Edson pelo espaço e visibilidade. É a contribuição aqui para a sociedade, né? Eu sempre digo que depois do nosso passamento aqui nesse mundo, a gente, depois não, antes, né? A gente não sabe como é que é depois, né? Mas a gente deve sempre se questionar o que se a gente mudou para melhor, um pouquinho melhor o mundo. Nem se tenha sido um pouquinho só, mas a gente tem que se questionar isso. Por isso a gente deve sempre promover alguma coisa, o bem. Eu que agradeço você pela audiência. Tá bom? A Diva está explicando, né? O Luigi tem 8 anos, mas quase 9 se contar o tempo na barriga. Legal. Eu cheguei bem pertinho. Eu cheguei bem pertinho, vai. Isso, em conta aí a gestação. Abração para o Luigi. Bom, Diva. A Diva está usando aqui a hashtag Resiliência Azul, que eu não conhecia. Isso aí, tamo muito junto. Bacana. E no caso dela são 2. O caso que você estava contando, né? A Diva está escrevendo aqui o cuidador. Isso. Preferencial também, porque é parte do outro. Não existe um sem outro. Não Verdade, existe um sem Diva. o outro. Não existe. Elaborou essa questão do cartão. Por isso que eu estava dizendo, quando eu fui interrompido pelo Windows, pela Microsoft, eu estava dizendo que toda política pública ela deve ser amplamente discutida com a sociedade. Ouvir os interessados ali. Muitas políticas públicas elas são elaboradas de cima para baixo. Errado, ela tem que ser elaborada de baixo para cima. Né? Então, assim, na década passada, a gente estava se ganhando isso, ganhando espaço nesse sentido, criando conselhos, criando orçamento participativo. Porém, depois, nessa década que a gente está, no comecinho da década, começo não, mas da metade para frente, a gente começou a se perder isso, uma nova forma de ver política foi tomando conta do país, a participação popular foi cada vez mais desprezada, está sendo cada vez mais desprezada. Então, a gente precisa retomar isso, discutir políticas públicas com as pessoas, né? com a população. Sim. A Diva está colocando aqui, você colocou super bem tudo. A Diva, a necessidade de uma pulseira de identificação cedidas pelo governo para facilitar a identificação para qualquer eventualidade. Exato, né? É uma ideia, tem que pensar foi o que eu te falei, se a gente for conversar com todo mundo, né, as queixas serão inúmeras e elas não vão se repetir, né? São muitos exemplos, são muitas as necessidades, né? A gente sabe, né, que nem tudo é viável, né? Mas buscar uma solução, buscar um caminho, né, é uma coisa que precisa ser discutida, e essa é a função da política pública, né? Vamos buscar as melhorias, o que pode ser discutido, isso eu não consigo, mas o que eu consigo, o que dá para ser feito, né? Isso. Então, muitas vezes não existe uma ideia pronta ali, mas é por isso que existe o debate e várias pessoas pensando na mesma coisa. Claro que pode surgir boas ideias, boas soluções. Né? Sim. O Emerson aqui está naquele símbolo tamo junto, né? É isso aí, Emerson, tamo obrigado. Juntos. Aí. É isso aí. A Diva está questionando se o Lourenço irá assumir o lugar do Edson. Seria uma boa. Daphne, muito bacana você compartilhar suas experiências com o Lourenço. Porque você saiu e o Lourenço entrou aqui, né? Aí eu falei, você quer ver? Agora, o Lourenço agora vai assumir a live aí, vai. Com certeza foi um momento importante da live aí. O Lourenço, viu, Daphne? A Diva está falando, vocês são muito profissionais. Obrigado, Diva. Você que está... Obrigada, Diva. Uma participação muito boa aqui na live, tá bom?
Nós só temos a te agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Voltou. Tá falando aqui meu filho e minha sobrinha. Linda. Verdade, a Carolina Antonioli. Linda tia. Muito aqui nas nossas lives aí. Minha tia linda, gente. Ela é irmã do meu pai. Linda. É a boneca da família. Então, sobre aquele questionamento que eu te fiz, né? Inicialmente eu pensei em assim, como que uma criança já diagnosticada como especial, né? Como que os pais devem ficar atentos durante essa época de isolamento social, de pandemia, que já está mais fluida, né? Já está mais retornando aí ao que a gente chamava de normalidade, né? Entre aspas aí. Então, assim, o que os pais devem ficar atentos quanto a essa questão? O que os pais devem ficar atentos nessas alterações comportamentais dessas crianças especiais? Depois a gente até pode falar sobre uma questão de diagnóstico também. Tá, assim, o que eu acho que é um alarme, que assim, as pessoas precisam ter consciência nesse momento, que assim, tá todo mundo desesperado, né? E a gente está partindo para os extremos. Então, assim, eu dou aula tanto para o aluno, que o segurança dele fica na porta do estúdio esperando para levar ele embora, quanto eu dou aula para a mãe, né, que tem que ir lá fazer faxina, fazer docinhos para conseguir dinheiro para pagar tudo que o filho precisa. Tá? Eu dou aula para todos os tipos de classes sociais que você possa imaginar. E o que acontece? Eu vejo nos dois tipos, tá? Nas duas extremidades, famílias desesperadas. E aí, o que acontece no desespero? Ou a criança fica na frente da televisão, no celular, ociosa, enquanto a família está fazendo o mesmo, né? Então, eu não sou professor, eu não sou terapeuta, eu sou mãe, eu estou cansada, eu estou estressada, então fica aí na televisão que eu preciso, né? E aí a criança fica ociosa, né? Então, essa é uma realidade que a gente vê hoje. Ou a gente vê a mãe desesperada, que enche a criança de demanda com medo da criança retroceder. Então, a mãe, ela não dorme, porque ela passa a noite estudando, ela fica ali enchendo a criança de demanda, enchendo, e a gente vê crianças estressadas, crianças que não são crianças, né? Então, a gente precisa encontrar o meio termo da coisa e chegar ao bom senso para que a gente consiga ter saúde mental, né? Olha, eu vou falar de saúde mental com psicanalista, gente, meu Deus do céu. Espera lá. Então, você pode me mandar calar a boca aí se eu estiver falando besteira. Mas a gente precisa encontrar o meio termo, porque, assim, a criança com necessidade especial, seja física ou intelectual, ela é criança. E a gente não pode esquecer disso. Então, nós temos crianças de alto rendimento, que são muito inteligentes, que aprendem tudo com muita facilidade, e a gente tem aquelas crianças que têm deficiência intelectual, que têm atrasos intelectuais, leves, moderados, severos, enfim, mas elas são crianças, né? Tanto é que a gente tem aí leis, né, que determinam o grau de escolaridade referente à idade, né? Porque existe um estudo por trás disso que determina o que deve acontecer em determinada idade. Então, a gente precisa encontrar o meio termo. A criança precisa brincar. A criança tem que aprender. A criança tem que ser estimulada, mas a criança precisa ser criança. Então, não adianta eu acordar às 7 horas da manhã, enfiar atividade no meu filho, enfiar atividade, essa criança começa a não produzir mais. E eu tenho visto isso. Mas eu também entendo essa mãe, ela está desesperada. Sim. Porque ela morre de medo de começar a perder o que já havia sido conquistado. Né? Então, ela precisa encontrar o meio termo. E a ociosidade, essa coisa do celular, do videogame, da televisão, é perigosa demais, né? E não estou falando da deficiência. Eu estou falando para qualquer criança, para qualquer jovem,
né? E para muitas famílias essa tem sido a saída, né? Então, eu acho que esse é um momento que a gente tem para reavaliar, para se conhecer, né? Eu faço entrevistas com mães que querem contratar o meu serviço, e aí eu pergunto assim na minha anamnese, do que seu filho gosta de brincar? A mãe não sabe me responder. Ou seja, ela não conhece o filho dela, né? Então, este é o momento. Este é o momento. E quando a gente tem esse olhar, né, que a gente coloca a afetividade na frente, a gente começa a enxergar coisas que na correria do cotidiano a gente não consegue enxergar, né? Nossa, meu filho não consegue fazer isso. Meu filho vai fazer 5 anos, ele não consegue pular. Meu filho não corre direito. Meu filho não se alimenta sozinho, né? Então a gente começa a voltar a atenção para algumas coisas que na correria do dia a dia a gente passa despercebido, né? Deixa passar despercebido. Então eu acho que as famílias precisam se atentar. Esse é o momento, né? Então eu vou voltar, vou bater naquela tecla de novo. Nós estamos tendo problema, é um momento de crise, tem sido um momento difícil, mas talvez esse também seja o momento da gente começar a resgatar algumas coisas, né? Conhecer as pessoas, conhecer quem mora com a gente, entender as dificuldades de quem mora com a gente, né? Ter esse tempo para conversar com seu filho, brincar com seu filho, ler uma história com seu filho, né? E identificar o que no dia a dia a gente não identifica. A criança que não está tendo atenção devida na escola, a criança que não acompanha, né, uma atividade de educação física escolar, isso é um outro problema, né? E esse é o momento para a gente enxergar as coisas e ver como que a gente pode intervir aí, né? E no primeiro sinal, né? No primeiro sinal, essa é uma outra coisa que eu falo muito. Quem me conhece sabe que eu vivo colocando isso em status do WhatsApp, em Instagram, em Facebook, né? Não feche os olhos para aquilo que aparece de diferente, ou para aquilo que não está acontecendo e deveria estar acontecendo, né? Ouvir um profissional é sempre importante, né? E tem muitas mães aí que não querem enxergar, não querem aceitar, entram na negação e as crianças acabam deixando o tempo passar, né? E você sabe disso, né? Tanto quanto eu ou mais, que a intervenção precoce é mágica, né, Edson? Sim, com certeza. Então, Com certeza. corre. Isso que você falou da negação é muito comum. É muito comum, é muito comum. A família ali muitas vezes vê alguns sinais, simplesmente nega, simplesmente justifica com outras coisas, né? Sim. Isso aí é uma forma de se defender do sofrimento, né? De se defender Sim. ali É compreensível. Mas a gente só deve aceitar que isso aconteça por um prazo, né? Isso. Ultrapassou esse prazo. Esse prazo, quem está perto dessa mãe precisa intervir de alguma forma, né? Sim, é uma postura, como a gente diz, compreensível, né? Mas é uma postura que acaba sendo egoísta. Então a gente tem que tomar cuidado. É perigosa, né? Porque você tira da criança o direito de evoluir, né? Isso, exatamente. A criança apresentou alguns sinais. Eu até gostaria de fazer uma outra live sobre esse assunto para a gente falar mais com o maior prazer. Dessas características. Legal. Especiais, como a gente percebe, porque eu acredito que é um tema muito mais amplo que essa nossa live, porque a gente vai falar de uma forma mais genérica, né? Essa nossa live não iria comportar, mas eu acho até que a participação de membros do grupo aí do Resiliência. Legal. A gente vai conversar sobre isso depois. Né? Tá bom, mas, assim, vamos marcar sim. Voltando aqui, né? Isso é extremamente importante. Qualquer sinal, ou eu como psicólogo também percebo isso. Né?
que qualquer sinal de algum comportamento estranho, de enfim, alguma coisa que aquela criança não deveria estar fazendo, né, você tem que procurar tirar essa dúvida. Pode ser sim um comportamento peculiar da criança, pode ser, mas pode também ser. Pode Eu ser. sempre falo isso. Eu sempre falo isso que você acabou de falar, Edson. Desculpa te interromper. A individualidade, ela existe. A gente sabe que a individualidade existe e ela tem que ser respeitada. Mas algumas coisas precisam acontecer num determinado tempo. E isso está descrito na literatura com base em evidências científicas. Então, assim, a gente tem um tempo esperado para essa criança andar, para a criança falar, né? Para a criança ter habilidades, né? Como alcançar, segurar, soltar, arremessar. A gente tem isso, né? E aí, quando algumas coisas não acontecem no tempo esperado, né? Essa mãe precisa ouvir um profissional. Ela precisa ouvir, né? Então, assim, talvez ele fale para você, mãe, tá tudo certo, tá tudo normal, vamos fazer alguns exames, tá tudo bem. Talvez ele fale, mãe, tem algo de errado, vamos investigar melhor. Então, a sua criança já está na frente, né? Ela já está na frente. Ela já tem mais chances de recuperar aquilo que está em atraso, né? E isso é para o desenvolvimento motor, isso é para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento afetivo, né? Então, esse momento do isolamento social, talvez seja uma oportunidade para muitas mães identificar coisas que na correria do cotidiano elas não conseguem, né? Então, vamos mais uma vez olhar para um lado bom da coisa, né? É mais uma oportunidade que essa criança tem para evoluir, assim, né? Para alguém perceber, tem alguma coisa de errado comigo, corre comigo, né? Este talvez seja mais um dos pontos positivos aí da gente estar mais próximo dentro de casa, né? Sim, verdade. Aproveitar para conhecer essas pessoas, às vezes estranhas, que moram conosco. Então a gente precisa conhecer. Triste isso, né? Conhecer. Uma vez eu até citei isso em outra live, não quero ser repetitivo, mas eu acho que é interessante. Eu li um texto que ele chamava O Prontuário do Meu Pai. Um rapaz ali, ele levou o pai dele para o hospital, precisou ali, né, levar o pai dele para o hospital, e ele não conseguia responder nenhuma pergunta do prontuário. Ele não conseguia responder. Então ele percebeu que ele viveu anos ali com o pai dele e não conheceu esse pai, esse familiar dele. É triste demais isso, né? Ele não sabia da história, ele não sabia como foi a infância, que tipo de adolescente o pai dele foi. Porque é o seguinte, os nossos pais, né, as pessoas que a gente conhece, teve uma vida antes de nos conhecer, ou antes da gente nascer. Então, a gente não conhece isso. Né? E as crianças também. Né? Muitas vezes é outra situação. As crianças nascem ali, como você bem falou, na correria do cotidiano, a gente acaba não conhecendo essa criança, conhecendo seus hábitos, conhecendo seus gostos. Muitas vezes essas crianças são cuidadas por outras pessoas, ali porque muitas vezes os pais precisam trabalhar, precisam, né, estar fora. Né? Então, há uma série de situações aí que o isolamento social proporcionou que poderia ser aproveitado sim, né? Como você também disse. Sim. E como essas pessoas enfim, por exemplo, você falou que atende pessoas dos dois extremos de classes sociais, pessoas, acho que mais abastadas e pessoas mais carentes, financeiramente carentes. Sabe que o serviço público ainda é bastante insuficiente nessa questão. A gente sabe que a saúde do Brasil ainda é bastante insuficiente. O SUS vive sofrendo ataques dos próprios governantes, como vem sofrendo atualmente, vem sofrendo sucessivos ataques, retiradas de verbas, favorecimento de empresas privadas, enfim. Né? O SUS vem sofrendo ataques e isso vai só piorando. Lá no posto de saúde, acaba se refletindo lá no posto de saúde do seu bairro, esses ataques que o SUS vem sofrendo. Né? Então assim,
A gente já falou assim o que que os pais devem ficar atentos nessa época de pandemia, nessa época de isolamento social, nessa época em que as instituições ainda estão sem funcionar, devem ficar atentos no tratamento do filho. E como agir? No caso, há crianças assim, crianças, adolescentes também, né, portadores aí de deficiência, até adultos também, que são cuidados por outras Muitos. pessoas, né? E assim, de princípio, assim, o que a gente poderia fazer sem estar um profissional por perto, enfim, sem acesso a uma instituição? Pessoas, às vezes, que nem têm acesso à instituição. Eu já vi casos de pessoas, né, portadores de deficientes, que só foi ter o primeiro tratamento na vida adulta. Primeiro tratamento na vida adulta. Então isso é assim, a desinformação também de muitas pessoas é outro problema também, né, que a gente tem. Mas assim, na ausência de um profissional, como que os pais devem agir? Eu vejo, por exemplo, eu já vi nos seus stories, por exemplo, algumas atividades que você faz com o Lourenço. Eu acho aquilo lindo, né? Eu já assisti várias vezes tal. E como que é assim, o que os pais devem fazer quando não tem um profissional por perto? O que fazer inicialmente? Essa é uma pergunta bastante delicada, porque assim, quando a gente fala de criança especial, a gente precisa muito de uma orientação profissional. Mas, quando o Lorenzo começou com as primeiras características do TEA, né, eu levei ele em vários pediatras, porque eu queria ouvir a opinião de vários pediatras. E eu tive pediatra que olhou para mim, ele era muito novinho, ele tinha 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, e meu coração de mãe já dizia que havia algo de diferente, né? Embora ele tivesse tido desenvolvimento tanto físico quanto neurológico normal, né? E o cognitivo dele era tudo muito, muito normal, né? E, assim, acompanhava a idade. Mas eu percebi algumas coisas diferentes. E eu tive um médico, passei ele num pediatra que olhou para mim e falou assim: mãe, o que o seu coração de mãe diz? Ele olhou para mim, eu falei para ele, meu coração de mãe diz que meu filho é autista. Ele olhou para mim e falou: então vamos investigar, porque o seu coração de mãe fala mais alto do que a qualquer apontamento meu como médico. Então, o que eu tenho para falar para as mães, para as famílias, para os pais, e me arrisco a falar para os professores desta criança, vocês precisam se conectar com a criança. Né? Eu sou muito conectada ao Lourenço. Então, eu conheço muito bem o Lourenço. Eu sei o que fazer em determinado momento, em determinada circunstância. Eu sei o que não fazer. E aí eu facilito tudo, porque eu consigo conversar melhor com a professora, eu consigo ensinar ela a trabalhar com meu filho, eu consigo ajudar a psicóloga que atende meu filho, eu consigo ajudar a terapeuta ocupacional que atende meu filho, porque todos nós estamos juntos, conhecendo uma única criança, atendendo essa única criança em prol da evolução dela. Não existe os terapeutas neste momento, está lá só mãe e filho. Quando há essa conexão, né, quando a gente faz tudo com amor, não tem como dar errado, Edson. Não tem como dar errado. Então, o brincar com o seu filho vai contribuir para a evolução dele. Aquela comida que você colocou amor, porque você conhece ele, você sabe o que ele gosta e o que ele precisa, vai contribuir para a evolução dele. Aquela pesquisa que você fez sobre aquele desenho que ele tanto gosta e você descobriu que por trás desse desenho tem algo que não é benéfico para a evolução cognitiva dele e que você vai tirar da rotina dele, vai contribuir para a evolução dele, né? É saber a cor que seu filho gosta, né? E usar isso para atrair ele para atividades pedagógicas, vai contribuir para a evolução dele, né? E eu estou falando isso de mãe, né? Mas eu acho que tudo isso se aplica ao professor da sala de aula e ao professor de educação física lá da quadra, que vai usar tudo isso, esse conhecer do aluno para fazer a coisa acontecer.
tá bom? É porque eu sou professora e eu preciso falar disso pro professor, mas eu não vou me perder do que você colocou em ênfase na pergunta, que é na ausência do profissional. Então, o que os pais precisam é envolver essa criança com muito amor, conhecer verdadeiramente o seu filho, né? É inadmissível um pai e uma mãe não conhecer o filho. É inadmissível. E aprender dói. Ensinar também. Mas é uma dor necessária, né? A gente vive uma realidade de crianças, independente de deficiência intelectual ou não, que não sabe lidar com frustração. Nós estamos aí numa geração de crianças que não se frustram. E isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso, né? Então, amem muito, conheçam muito e aprendam a dizer não. Eu acho que a gente precisa dessas 3 coisas para envolver nossas crianças e possibilitar a evolução para a vida delas, independente de deficiência. Eu acho que a gente vive uma realidade que todas as nossas crianças precisam disso. De pais que os conheçam, pais que o amem verdadeiramente, que eles possam sentir esse amor no brincar, no se alimentar, no beijo na hora de dormir, no beijo na hora de acordar, no leitinho que você leva para ele tomar lá. A criança precisa sentir amor, né? Ela precisa se sentir envolvida. E o não. Nossas crianças precisam ouvir não. Nossas crianças e nossos jovens não sabem ouvir não. Eles precisam aprender isso. Falei demais, desculpa. Não, eu sempre falo demais. Muito pertinente, né? Em suma, né, o que você falou, é isso, é a gente conhecer essa criança e saber a necessidade dela naquele momento. Exatamente. Da criança especial, né? E saber a necessidade, saber como agir. Com certeza, você conhecendo essa criança, esse adolescente, você vai saber como agir. O que fazer, exatamente. Você vai saber como agir. Isso é muito interessante. Né? É muito necessário. É muito necessário. Essa conexão, né? Precisa de conexão. Isso, essa conexão. Uma coisa também que os pais e responsáveis por crianças especiais precisam ficar atentos sobre esses, além desses sinais, né, que a criança dá de comportamentos estranhos, mas é no contato deles com esses filhos na rotina da criança. Mesmo que o seu tempo, né, que o seu tempo seja curto, que o seu tempo seja limitado, mantenha uma rotina de contato com essa criança, principalmente as crianças especiais, mantenha uma qualidade de contato com ele. Quando você tiver um tempo, mantenha um contato de qualidade. Não é ficar do lado da criança no celular. É você interagir com a criança, conhecer a criança, brincar com a criança, sentar com a criança no chão, né, fazer essas coisas. É entender que estar junto vai além de estar debaixo do mesmo teto, né? Vai muito além. Vai muito além. A gente falha muito nisso, né? As pessoas falham muito nisso. Muito. Não é um brinquedo, não é... Você, assim, mesmo que seu tempo seja restrito, quando você tiver um tempo, faça isso com qualidade, mesmo que seja 10 minutos por dia, 10 minutos por semana. Sim, elabore uma rotina, né? Elabore uma rotina. No caso da criança especial, a rotina é muito importante. A Daphne disse isso no muito importante. A rotina é extremamente importante. É claro que essa rotina... eu até postei, desculpa te interromper, eu até postei esses dias a rotina do Lorenzo para servir de exemplo, né? E de estímulo para outras famílias. Então, o Lorenzo tem hora para tudo ali e a coisa funciona, a coisa dá certo. Então, se alguém não viu isso, ou se alguém quiser me adicionar e me pedir aí, né, para enviar a rotina do Lorenzo aí, é só me falar que eu envio para vocês e a gente pode discutir isso numa próxima live, que a gente vai falar mais das características do TEA. Sim, eu até pretendo fazer outra live mesmo. A gente nem vai aprofundar esse assunto agora sobre características, né?
mas a gente vai fazer uma outra live sobre isso. A gente Legal. vai falar do Resiliência Azul. Então, a gente vai combinar direitinho. Em breve, a gente vai ter novidades aí sobre isso, que é Legal. um tema muito importante aí, que as pessoas, muitas vezes, têm vergonha de perguntar, têm vergonha de admitir, tem uma dificuldade muito Medo grande. da resposta, né? Medo da resposta, exatamente. Mas é de suma importância. A verdade, ela não tem que ser boa ou ruim, ela tem que ser libertadora. A verdade Exatamente. tem que ser libertadora. Tem algumas participações aqui, eu vou ler rapidinho, que a gente já passou da 1h15, nem parece, a gente vai tão rápido, mas vamos lá. Tem a Jocélia, parabéns. Ela é linda. Maravilhosa. A Josélia é do grupo Somos Notáveis, que brigam muito também. Elas têm, entre elas, né? Vou falar elas, porque elas têm uma representante, mas são as 3. É a Lídia, a Josélia e a Camila. E elas também são pré-candidatas a vereadora em Mogi das Cruzes. São mães especiais e brigam muito pelas políticas públicas. Eu acredito muito nelas 3. Elas vão fazer muita diferença na cidade. Que bacana. Muito. Espero que sejam vencedoras aí, pelo bem das crianças. Serão. Fé em Deus. Fé em Deus. E muito obrigado pela participação, viu, Jocélia? Muito obrigado. A Daiane, exatamente, perfeito, precisa ter atenção. Esse é o momento. Sim, sempre. Política pública, a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre e de uma forma participativa. O povo tem que aprender que político não é dono do mandato dele. Político, ele é um servidor público. Quem manda no mandato do povo é o povo. Não tem que ter essa ideia de que o político ele deve definir o destino das pessoas. Não é isso. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade também. O Emerson está dizendo aqui parabéns, é bom ouvir tudo isso. A Carolina Antonioli, parabéns, Edson e Daphne. Obrigada, tia. Mãe, a Diva, todos os assuntos abordados de uma extrema importância, parabéns. E obrigada, mais uma vez, estamos juntos. Ela fez um texto aqui, vamos ver. O SUS em países de terceiro mundo é uma grande conquista, sendo que em países de primeiro mundo não existe um sistema igual. Falta-se melhorar muita coisa, falta sim mais informações de uma gama de coisas que temos acesso, mas infelizmente é mal administrado, o que faz muitos optarem por um sistema pago. Acabamos pagando 2 vezes para termos acesso. Ainda assim é um projeto. O que mais temos receio é lidar com o tempo, porque cada segundo perdido é precioso. Esperar o público acaba sendo... Eu não sei... Eu não sei. Mas eu acho... Depois eu acho que fica ali, a gente... Depois acho que deve aparecer o texto inteiro lá, né, nos comentários. Isso. Se você quiser deixar alguma questão aqui nos comentários para ser respondida depois... A gente responde lá nos comentários também. Isso. Exatamente. Tá bom? Diva, eu sou um grande defensor do SUS. O que você falou aqui é muito válido. Muita gente não tem consciência do valor que o SUS tem. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizendo que aqui deveria ser privatizar tudo. Essas bobagens que vêm de países ricos para os países pobres, essas ideias privatizantes, essas ideias chamadas de liberalismo aí, vêm para os países mais pobres ou para os países em desenvolvimento como o nosso, e as pessoas acabam levando isso para o serviço público. Porque o SUS tem falhas, sim, ele tem falhas, ele é mal administrado em muitos casos. Administrado, sim. Ele é mal gasto em muitos casos, mas ele é nosso, o SUS é de todos, o SUS não é do povo. E ainda, Edson, eu saí de Guarulhos, né? Conheci uma realidade em Guarulhos e fui para Mogi das Cruzes. Então, a gente tem essa questão da má administração, em todo lugar a gente tem, principalmente quando a gente fala de uma rede nacional, né? Então, de um atendimento a nível nacional. Mas eu ainda vejo Mogi das Cruzes
mais organizado em relação a isso. E eu estou te falando como mãe que já saiu de madrugada correndo com a criança para o hospital, né? Então, a gente ainda em Mogi, a gente ainda tem uma organização relacionada a isso, né? A gente tem um Procriança, que presta atendimento para as crianças, né? A gente tem tem um Promulher, que é a instituição que atende somente as mulheres. Então, as coisas estão mais um pouco organizadas, assim, em relação a isso, né? Mas é lógico, como você falou, chega uma hora que a gente vai partir, a Diva também escreveu isso, e acha que o nosso socorro está na rede particular, né? Então, o Lourenço tem o convênio dele. Na emergência, o Lourenço passa no Procriança, porque eu confio nos médicos do Procriança, né? Hoje, assim, eu tenho total admiração, vou fazer propaganda delas aqui, a doutora Antonieta, né? Maravilhosa, a doutora Roberta. Sim, eu não troco o atendimento delas do SUS por atendimento de nenhum outro médico. Mas quando a gente fala de atendimento multidisciplinar, das terapias que a criança autista precisa para garantir a evolução e independência dela, infelizmente, não é no SUS que a gente encontra isso hoje. E não é no convênio, e assim, talvez no particular, né? E aí eu vou falar para você uma coisa, eu acredito que você vai concordar comigo. O bom profissional é bom profissional em qualquer lugar. Ele é bom profissional no SUS, ele é bom profissional no convênio, ele é bom profissional, né, no particular, ele é bom profissional. Né? Ele é bom profissional. Então, a gente encontra disso e não, né? Mas também não vou entrar nessa questão agora, foi só uma observação. Mas eu acho que Mogi das Cruzes, em relação a alguns outros municípios, ainda está um pouco mais organizado em relação a isso. Né? Assim, em relação à espera, em relação ao atendimento mais agilizado, né? Quando se trata de uma emergência. Eu estou falando da criança, né? Não estou falando das redes, assim, que atende, né, dos PS, das UPAs. Não estou falando disso, estou falando das crianças, da emergência pediátrica. Mas, infelizmente, é uma realidade. Aí a mãe descobre, meu filho é autista, vai marcar neurologista daqui 6 meses. O neurologista pede uma tomografia daqui 1 ano. A criança precisa do diagnóstico dos exames, do resultado dos exames, para decidir se vai tomar remédio ou não. Se a criança vai ficar 1 ano sem remédio. Aqui em Guarulhos isso se tornou comum nos últimos anos. A gente perdeu muito médico, é um mau planejamento, a má administração aqui. Então, aí a mãe, infelizmente, ela entra em desespero e ela vai fazer tudo o que ela puder para que essa criança tenha assistência. Ela vai, inclusive, fazer o convênio que ela nem tem condições de pagar. Não se trata assim, né? Eu sou um defensor do SUS, mas não se trata de ser contra a saúde privada, não é isso. A saúde privada, tanto que o nome dela, pro Estado, é saúde complementar. Né? Se uma pessoa chegar a uma conclusão que prefere uma saúde privada, tranquilo. O que eu acho é que o SUS deve funcionar. Tendo uma saúde privada disponível ou não, o SUS deve funcionar. O SUS não deve ser visto como algo para pobre, que aqui no Brasil a gente tem essa visão. O ônibus é para pobre, o SUS é para pobre, casa popular é para pobre. Então, assim, a gente tem que perder essa concepção. Enquanto em alguns países da Europa, rico não anda de carro, rico anda de metrô, rico anda de ônibus. Na Alemanha, transformando garagens em bibliotecas, em brinquedotecas. Sim. Né? Bom, né, mas assim, saúde... Vamos lá. Em breve eu vou falar em alguma live também, né? Eu vou falar sobre a saúde pública também. E as nossas crianças, principalmente idosos. A gente pode falar um pouquinho disso também na nossa próxima live, onde a gente vai falar das características, né, de como observar e a quem recorrer, né? Isso. E uma contribuição aqui, a Diva, Daphne, gostei de seu primo, muita coerência. Diva, obrigado. Eu também falei para você, ó. Muita. É de família, gata, é de família. Ai, quanta pretensão a minha. Imagina, que isso. Diva, muito obrigado pela sua participação.
participação aí. Você, que é muito coerente Vem cá. das suas colocações aqui, só colaborou com a nossa live, tá bom? Gente, a gente já está chegando a 1h30. Eu sei que o assunto é bastante extenso, mas eu vou pedir para a Daphne fazer as considerações finais dela, porque senão essa live vai durar a noite toda. É. Não sei se vai, mas É verdade, a gente se empolga aqui. internautas que vão assistir depois, tá bom? Mas a gente vai voltar a falar. Combinado. Eu quero agradecer, eu quero muito te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Quero agradecer as pessoas que assistiram, que participaram, que interagiram com a gente. Já quero agradecer as pessoas que vão assistir a nossa live e compartilhar a nossa live. Quero, mais uma vez, ressaltar, né, para as mães, para os pais, para as famílias, conheçam seus filhos, né? Se dediquem a isso. As nossas crianças, elas aprendem ouvindo, mas elas aprendem vivendo, elas aprendem vendo, né? E elas sentem tudo, né? Triste da família que acha que porque o autista não está interagindo, ele não está entendendo. Ele está entendendo muito mais do que a gente imagina, né? Então, se abram para isso, aproveitem o tempo. Eu sei que o momento é difícil, para algumas famílias é desesperador, mas, por favor, é um apelo de uma profissional que trabalha com autistas e de mãe de autista. Conheçam a criança de vocês, conheçam o filho de vocês. Larguem o celular, tire a criança do videogame, tire a criança da frente da televisão, né? O mundo tem muito para oferecer, vocês têm muito para oferecer um para o outro. E para os professores que estão assistindo, conheçam o aluno de vocês, né? A qualidade, a evolução dos nossos alunos, daquela criança que está na nossa quadra, é problema nosso, sim. Eu não sou da educação física escolar. Hoje eu trabalho como personal trainer de crianças e jovens portadores de deficiência física ou intelectual. Mas tudo que envolve eles e que faz parte da vida da gente e que nós fazemos parte da vida dele é problema nosso, sim. Né? Conheçam o aluno de vocês, converse com a família, professor de educação física, troque relatório com o psicólogo, troque relatório com o fisioterapeuta, mande perguntas para o neuropediatra. Nós somos profissionais da saúde, nós temos papel fundamental na evolução corpo e mente dessa criança, né? É um todo e é multidisciplinar e nós fazemos parte disso. Então, é isso. Pais, mães, amem, conheçam. Professores, amem e conheçam. Dedique-se. Não tem como dar errado. Tá bom? Me manda calar a boca, porque eu não paro de falar. Imagina, eu vou até repetir o que você falou. Amem e conheçam. Amem e conheçam. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Daphne, eu queria te agradecer muito você ter aceito o convite para a gente conversar aqui, para a gente levar esse bate-papo. Foi um prazer, foi um prazer. A gente dar uma informação bacana aí para as pessoas, principalmente quem lida com crianças especiais, quem tem uma criança especial em casa ou trabalha com crianças especiais. Então te agradeço muito, né? A nossa contribuição aí para a sociedade pode ser simples, mas é uma contribuição que vem do coração. Então, eu agradeço a todos que participaram aqui, a todos que mandaram mensagens. Um colega mandou uma mensagem privado, falou que eu estou parecendo um motorista de ônibus com... Eu recebi algumas mensagens privadas aqui também, vamos ver, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha, eu recebi umas ali. Um abraço aí para motoristas de ônibus do Brasil que levam, trazem as pessoas aí, né? Tem um trabalho muitas vezes não muito reconhecido, mas é um trabalho de suma importância. Então, congratulações aos motoristas de ônibus aí, e muito orgulho de estar parecido com o uniforme de vocês, pelo menos Guarulhos, que é azul, assim, né? A Diva escreveu aqui, puxou a você, imagina, Diva, imagina, é de uma... Vou encostar nele assim, ó, para ver se vem por osmose. De uma sensibilidade, de uma inteligência. Até o Lourenço deu risada aqui, ó. Incrível, então eu tenho muito a aprender com ela ainda. E gratidão a vocês dois. Mais uma vez, eu que agradeço a sua participação aqui. Obrigada, Diva. Obrigada mesmo.
E então, agradeço a todos que nos assistiram. Mais uma vez, vou repetir, compartilhe essa live. Se você quiser deixar algum comentário depois da live, pode deixar que a gente vai responder. Isso. As redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Pode chamar no WhatsApp, pode mandar mensagem, o que eu puder contribuir com esclarecimentos, ideias de atividades para essa quarentena, é só chamar que a gente conversa. Muito bacana. Então, um grande abraço a todos. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana. Boa noite, galera. Muito obrigada. Fica com Deus. Beijo, Ed.